1 Samuel, capítulo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Foi anunciado a Davi, olha, os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Perguntou Davi ao Senhor, irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu-lhe o Senhor, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Os homens de Davi, porém, lhe disseram, tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, levanta-te, desce a Keila, pois te dou os filisteus nas tuas mãos. Assim Davi partiu com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou o gado. Fez grande matança entre eles e livrou os moradores de Keila. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul convocou todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Sabendo Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traze aqui a estola sacerdotal. Disse Davi, ao Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul procura vir a Keila a fim de destruir a cidade por minha causa. Será que o povo de Keila me entregará nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? A Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor, descerá. Disse mais Davi, eles me entregarão os homens de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila e foram sem destino definido, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Davi permaneceu no deserto em lugares fortes, ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo Davi que Saul saíra para matá-lo, esteve no deserto de Zif, em Oreza. Pai, nesta noite, eu quero te louvar e bendizer o teu nome pela tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor. Ministra, Pai, ao nosso coração. Dependemos de ti, Deus. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Espírito Santo de Deus, continua ministrando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, existem situações na nossa vida que parecem não ser muito favoráveis. Existem situações em nossa vida que muitas vezes nós pensamos que vai dar certo, que as coisas estão caminhando como gostaríamos que caminhasse, mas muitas vezes não dá certo. Muitas vezes as situações que pensamos que vamos conseguir vencer, elas sempre vêm contrário àquilo que nós pensamos. E toda vez que nós pensamos em viver algo maior em Deus, nós vimos as dificuldades e as adversidades. Nós sabemos, meu irmão, que muitas vezes há coisas que pensamos que Deus vai fazer e Deus não faz. Há situações que Deus, a gente pensa que a mão de Deus está sobre a nossa vida, mas a gente percebe que tudo que está acontecendo contrário àquilo que nós imaginávamos que pudesse acontecer. Então, olhando dentro daquilo que Deus projeta para a vida do homem, Deus projeta em primeiro lugar para a vida do homem aquilo que Ele quer fazer, mas não da maneira como o homem pensa, não da maneira como as pessoas querem, mas é da maneira como Deus quer.
Deus, quando trouxe o povo do Egito e livrou o povo do Egito, Deus sabia que o povo não ia servi-lo como deveria. Deus sabia que o povo iria dar mancada, então Deus não levou o povo diretamente para a terra prometida. Deus então faz com que o povo fique rodeando no deserto durante 40 anos, porque Deus tinha plano para a vida do povo. Deus queria que o povo pudesse aprender a servi-lo. Deus queria que o povo pudesse andar e temer a Ele. Deus queria que o povo pudesse ser obediente a Ele. Então, para que isso pudesse acontecer, Deus começou a trabalhar no caráter do povo. Deus começou a tirar aquilo que estava no coração deles, que ainda era o Egito, porque havia um plano de Deus para a vida daquele povo. Aquele povo estava caminhando para a terra prometida. Então, muitas vezes, há um nível que na nossa vida Deus quer nos levar e os obstáculos eles vão vir na nossa frente. Muitas vezes Deus quer nos levar a experimentar algo que nós nunca experimentamos, mas os obstáculos vêm na nossa frente. A gente não consegue muitas vezes medir o que está acontecendo. A vida de Davi, um homem, um menino, melhor dizendo, que foi consagrado rei ainda muito moço, mas havia no coração de Deus levá-lo a um nível que ele mesmo nunca imaginava que podia chegar. Davi foi consagrado a rei, Davi foi ungido a rei, mas ele ainda não havia assumido o trono, mas existia um caminho para que ele pudesse trilhar, para que ele pudesse aprender. Meu amado, Deus, ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Deus, ele sempre tem o melhor plano para a nossa vida. Deus, ele sempre projeta a medida certa para cada um de nós. Agora, o que nós precisamos aprender é que na nossa caminhada existem muitas coisas que desagradam a Deus. Existem muitas coisas que entristecem o coração de Deus e que é necessário que possamos aprender a se livrar dessas coisas que entristecem a Deus. Eu não posso aceitar isso na minha vida, eu não posso permitir que isso permaneça na minha vida enquanto eu estou caminhando com Deus. Uma hora que eu decidi viver uma vida em Deus, nada pode intervir, nada pode entrar no meio do meu relacionamento com Deus. Eu preciso saber que quem está comigo é Deus. Eu preciso saber que quem está mudando a minha história é Deus. Eu preciso saber que quem conhece do meu coração é Deus. Então eu não tenho que ficar caminhando e permitindo que coisas ainda me afastem de Deus e quebrem o meu relacionamento com Ele. Uma vez que você decidiu viver em Deus, uma vez que você decidiu caminhar em Deus, você foi colocado dentro do plano dele. Você foi colocado dentro da medida daquilo que Deus tem para a tua vida. Pastor, eu não estou entendendo, o negócio está meio embolado. Há muitas situações que estão acontecendo, problemas estão vindo na minha vida, eu não vejo porta se abrir. É claro, porque Deus, ele está agindo em teu favor. Pode ser que você não entenda agora, pode ser que você não compreenda o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo ao teu favor. Ele está levando você a viver lá na frente aquilo que Ele projetou para a tua vida. Então, meu amado, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai haver empecilho, vai haver pessoas contrárias àquilo que Deus está fazendo na tua vida, vai haver. Muitas vezes você vai olhar e vai dizer, não há saída, mas o que você está vivendo, o que você está caminhando, não é a tua vontade, não é os teus passos, mas aquilo que você está caminhando é dentro da vontade de Deus. Então, mesmo que alguém se levante, mesmo que barreira se levante, meu amado, há um Deus que está sobre a tua vida, há um Deus que está cuidando de você, há um Deus que está limpando todo o caminho que te impede de viver aquilo que Ele preparou para você. Não foi fácil. Não foi fácil para Davi viver momentos difíceis até se tornar rei. Não foi fácil para ele. Ele não recebeu a unção para ser rei e logo foi rei assim, sem nada. Não. Deus primeiro trabalhou no caráter dele. Deus primeiro trabalhou nele. Deus ensinou a ele que ele deveria depender de Deus, mesmo sendo rei. Foi caluniado, chamado de traidor, foi ameaçado de morte, perseguido pelo rei Saul, se tornou fugitivo porque queria matá-lo.
Mas em todas as situações que ele viveu, havia por trás de tudo isso uma certeza de que Deus estava preparando para assumir ou está em um nível ainda maior daquilo que ele podia imaginar. Oh, meu Deus, aleluia! Para onde Deus o estava levando, exigiria dele que se tornasse um homem de fibra. Deus, diante daquilo que Deus iria colocá-lo, ele precisaria ser um homem onde nada pudesse abalá-lo, porque ele iria enfrentar situações diante de pessoas que poderiam abalar, mas ele não poderia ser abalado, porque ele estaria como rei. Tudo que acontece na nossa vida tem um plano, meu. Na vida de José, assim como Davi, também jovem, menino mimado, porque era filho da sua velhice, e por causa disso provocava ciúmes aos seus irmãos, era odiado e vivia sendo provocado pelos seus irmãos, mas uma bela noite José está dormindo e de repente é visitado por Deus, tendo um sonho revelador. E que sonho era esse? Ele sonhava que estava no campo e cada um tinha um feixe na mão e se inclinavam ao feixe de José. Ele conta esse sonho aos seus irmãos, que ficam ainda furiosos com ele. Seus irmãos diziam o seguinte: você vai reinar sobre nós? E não acaba por aí. José então tem outro sonho: o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E isso soou estranho até para o seu pai, que questionou: será que eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos nos inclinar a você? Aí, quando o seu pai o envia para seus irmãos, ao visitarem, logo dizem: lá vem o sonhador. Tem projetos que Deus coloca no teu coração, que não vai ser fácil, não. Tem sonhos que Deus projeta para a tua vida, que não vai cair do céu como você pensa. Não vai ser fácil. Vai haver empecilho, vai haver situações que vão tentar impedir você de experimentar aquilo que Deus projetou para a tua vida. Então, José, então começam a conspirar contra José. Queriam matá-lo e jogar em uma cisterna e acabar com tudo aquilo, acabar com todo o sonho. Mas um de seus irmãos então convence os outros de manter José vivo, para que ele então pudesse continuar lá dentro da cisterna. E depois uma caravana de ismaelita passa, ele é vendido, é levado para o Egito. Agora ele se torna agora cuidador da casa de Potifar. Potifar compra José, leva para sua casa, ele se torna servo. Tudo estava indo muito bem, tudo estava indo maravilhosamente bem. Aí a mulher de Potifar começa a conversar a José, que acaba caindo em uma cilada e se vê diante de uma situação constrangedora. Corre, e aí a sua capa fica como prova que parecia que ele havia cometido alguma coisa. E então a sua mulher o coloca como alguém que o assediou. José então vai para a prisão. Caramba! E aí, quando José vai para a prisão, ele se torna um homem de confiança do carcereiro e passa a administrar o cárcere. Aí 2 homens de confiança de Faraó são jogados na prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Então Deus forma o caráter de quem, meu amado, ele quer surpreender. Não é fácil, a caminhada não é fácil. Aquilo que Deus projeta na nossa vida, ela sempre vai haver um momento de Deus. Aquilo que Deus projeta na minha vida e na sua vida não é algo que nós vamos receber de mão beijada, não. Não pense isso, porque na nossa caminhada há muito que nós vamos aprender, há muito que Deus vai revelar, há muito que Deus vai ensinar a mim e a você. Assim como Ele fez com alguns homens na Bíblia, Ele não vai ser diferente. Ele vai fazer comigo, Ele vai fazer com você. Talvez você pense que há coisas que não aconteceram na tua vida porque Deus não está te vendo. Muito pelo contrário. Aí é que Deus está te vendo. Porque você não sabe, mas Deus está trabalhando e você não vê. Deus está movendo as suas mãos em teu favor e você não vê.
Situações estão acontecendo, pastor, mas por que Deus permite? Porque é necessário que aprendamos a viver da dependência dele, a olhar para ele. E aí muitas vezes a gente não entende isso e a gente fica dentro do problema, se batendo. E o problema nunca vai embora, nunca consegue resolver, porque a gente não entende que a mão de Deus é que está trabalhando em nosso favor. Então, quanto mais a gente relutar com Deus, mais tempo nós vamos ficar no problema. Quanto mais tempo a gente se afastar de Deus, mais tempo a gente vai ficar no problema. Então, quando a gente descobre que é Deus que está trabalhando, que é Deus que está forjando o nosso caráter, então o que temos que fazer é nos aproximar dele, é aprender a confiar nele, é aprender e saber que Deus, ele sabe aonde está nos levando. Mesmo que você olhe para um lado e para o outro e você não veja a saída, você não veja como fazer, mas uma coisa você tem certeza, Deus está com você e é Ele que está te conduzindo. José sabia que Deus estava com ele, mas nada disso abalou José. A cisterna não abalou José. A acusação da esposa de Potifar não entristeceu José, não acabou com José. José permaneceu firme. Foi parar no cárcere, permaneceu firme. Às vezes a gente passa por qualquer lutinha, a gente já quer virar as costas para Deus. Às vezes a gente passa por qualquer lutinha, a gente diz, Deus esqueceu. Aí a gente começa a murmurar contra Deus, a gente começa a dizer, eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero ficar mais na igreja, porque tudo está dando errado para mim. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a confiar em Deus como deveria. Porque quando Deus conduz a nossa vida, tudo vai dar certo. Por mais que diante dos olhos humanos você possa olhar e não ver saída, mas Deus está trabalhando para que lá na frente a gente consiga ver o resultado da maneira como Deus está fazendo. Livro de Jó 42, versículo 2. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Amém? Deus conhece, Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus tem consciência, Deus compreende muito bem, Ele sabe que há lutas na sua vida, Ele sabe que há adversidade na sua vida, Ele sabe muito bem, mas o que Ele sabe também é que Ele não vai te dar prova maior do que aquela que você não possa suportar. Então fica em paz, por mais que a dificuldade esteja na sua vida, Deus está comandando o teu barco. Deus está conduzindo o teu barco. Por mais que as tempestades venham de um lado para o outro, você precisa ter a convicção de que Deus está no barco. E se Ele está no barco, não se preocupe, porque não importa a força do vento, não importa a força da maré. O importante é que Ele está no barco e Ele está cuidando. Ele está tendo a certeza de que você não vai afundar, você não vai naufragar. Agora tem que permanecer no barco. Porque se você sair do barco no meio da tempestade, a tempestade te pega. Se você sair do barco no meio do vendaval, o vendaval te derruba. Então o lugar de você ficar é no barco. Por quê, pastor? Porque é onde Jesus está. Jesus está no barco com você. Então não saia do barco, permaneça no barco, fique no barco. Pastor, mas o vento está de um lado e o outro, não tem problema. Deus te chamou para um propósito, e esse propósito Ele vai cumprir na tua vida. Deus te chamou para fazer algo na tua vida. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por acidente, é porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, meu amado, não se preocupe, o vento pode bater de um lado, de outro, mas você está segurando firme, você continua remando, porque Deus está no controle daquilo que Ele está fazendo na tua vida. Aleluia. Vira para o teu irmão que está ao teu lado, diga para ele, não saia do barco. Ah, pastor, mas eu estou com medo. Fica no barco. Fica no barco com medo mesmo. Jeremias capítulo 18, versículo 4 a 6. Ele diz o seguinte, como vaso que ele fazia de barro,
Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus, Ele sabe a maneira como Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Então, quando Ele está permitindo coisas, Ele está permitindo para que eu compreenda que a minha vida não é mais uma vida vivida aquilo que eu pensava ser. Porque aquilo que eu pensava ser não pode ser mais. Aquilo que eu fazia não posso fazer mais, porque agora a minha vida está entregue nas mãos dele. Se a minha vida está entregue nas mãos dele, eu tenho que deixar, porque ele é o oleiro e ele vai trabalhar. Tem coisas, meu amado, que Deus tem que tirar da nossa vida. Tem coisas que Deus tem que trabalhar e tem que limpar o nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração está cheio de coisas que não dá espaço para Deus estar. Muitas vezes a gente está tão acostumado com as coisas do mundo, a gente está tão acostumado com aquilo que nós vivíamos antes. Então, quando nós vemos a presença de Deus, a gente traz tudo aquilo e às vezes dá trabalho de tirar do coração, às vezes dá trabalho de limpar o coração. Então, tem situações que Deus vai ter que trabalhar pessoalmente, tem coisas que Deus vai ter que colocar a mão no barro e poder trabalhar o barro, formar o barro como Ele quer. E aí muitas vezes, meu amado, é doído. É doído porque você às vezes quer adiantar alguma coisa na sua vida, você às vezes quer antecipar situações na sua vida e não dá. Tem que ser no tempo do oleiro. Porque se você quer acelerar, tem barro que quer acelerar o processo na sua vida, aí ele sai do prumo. E aí quando sai do prumo, perde o desenho, perde a direção, e aí tem que começar tudo de novo. E aí pega o barro, amassa o barro mais uma vez, até o barro ficar pronto. Pastor, tem situações na minha vida que tem se repetido. Tem situações na minha vida que eu penso não vai terminar. É porque o oleiro está trabalhando. Ele não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. Pastor, eu não estou entendendo. Não é para entender mesmo, é somente para crer. Quando você começa a crer no poder de Deus, você descansa, você tem paz. Quando você começa a crer que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, você descansa. Você não ajuda, você deixa o oleiro trabalhar, e aí quando vem as circunstâncias, você sabe que Deus está com você. E aí quando as coisas estão apertando, você sabe que Deus está com você, porque você não saiu do barco, você está no barco. Você está vendo que as coisas estão estreitando e você sabe que Deus está com você. Pastor, as portas se fecharam, mas Deus está com você. Porque Deus tem suprido as suas necessidades. Apesar das portas estarem fechadas, Deus não nos abandona, Deus supre as nossas necessidades. Deus, Ele nos leva a viver coisas, pastor, mas eu quero viver a abundância, mas a abundância você vive todo dia. A abundância você experimenta todo dia. Porque tem pessoas que pensam que a abundância é ter muito dinheiro, não. A abundância é ter muito de Deus. A abundância é ter muito de Deus. Jesus disse que Ele nos deu vida e nos deu vida com a abundância. E aí a gente pensa que é riqueza. Cadê a vida em abundância que eu não estou vendo? Vida em abundância, meu amado, é ter muito de Deus. É ter muito de Deus na nossa casa. Quando nós entramos na nossa casa, tem paz, Deus se faz presente.
Ter muito de Deus é quando nós estamos no nosso trabalho e a gente sabe que Deus está nos dando sabedoria, que Deus está conduzindo a nossa vida. É ter muito de Deus, é vida com abundância, é saber que eu posso sentar na minha mesa e Deus está suprindo as minhas necessidades. É ter muito e é ter abundância, é eu saber que apesar das adversidades, Deus está caminhando comigo, Deus está no controle de tudo, e então a minha vida somente é de crer naquilo que Ele está fazendo. Eu não preciso fazer nada, porque Ele já está fazendo. Mas aí a gente quer estragar tudo. Aí a gente quer interferir no plano de Deus. Aí a gente quer fazer da maneira como queremos, a nossa maneira. Aí a gente quer fazer e não queremos deixar Deus fazer. E aí nós achamos, eu não preciso de Deus. Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso ter muito de Deus. Eu não preciso porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que fazer. É exatamente isso. Porque vai chegar uma hora que a tempestade vai vir e você está fora do barco. E aí quando a tempestade vier, não dá para gritar socorro. Quando a tempestade vier, não dá para você esperar para o fulano, para o Beltrano, não dá porque você está fora do barco. E fora do barco, meu amado, ninguém consegue te salvar. Fora do barco, você vai ter que se virar sozinho. Mas aí você olha para um lado, olha para o outro, você não vê absolutamente nada. Mas quando você está cheio de Deus, quando você tem muito de Deus, você está dentro do barco e você sabe que Ele cuida de você. Aleluia! Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Ele cuida. Ele cuida em todos os sentidos. Você pode até não entender o que está passando, mas entender não vai resultar em absolutamente nada. Apenas viva sempre o momento de Deus na sua vida. Desde que todas as coisas Ele cuidará e fará com que você viva intensamente os seus propósitos. Aleluia. Não abandone o barco. Não abandone o barco. As tempestades que virá têm um propósito, meu amado. Não é por acaso. Pode ser que venha a tempestade, mas é por acaso. Por isso permaneça no barco até o final. E aí você vai entender e vai descobrir que valeu a pena. Valeu a pena você confiar, valeu a pena você esperar nele. Quando naquela ocasião que os discípulos estavam junto com Jesus em alto mar, e a tempestade os pegou e ele dormia em meio à tempestade porque tinha consciência de si e da sua missão. Jesus sabia que nada iria acontecer porque o Pai estava com ele. Jesus então pôde descansar. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, descansa. Diga para ele, descansa porque o Pai está contigo. Aleluia. Quando temos a consciência clara de quem somos em Cristo e do propósito de Deus para as nossas vidas, conseguimos descansar, mesmo em meio às tempestades da vida, meu amado. Não adianta você querer se bater, não adianta você querer criar alguma situação, alguma estratégia, inventar alguma coisa, não. Apenas descanse, confia, crê somente nele. Quando isso acontece, é importante lembrarmos que o Senhor está no controle de tudo. E tudo o que está acontecendo pode estar contribuindo para o seu propósito. Tudo o que está acontecendo, mesmo que no momento a gente não entenda, é para o propósito dele. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, meu querido, se quisermos superar todas as tempestades repentinas da nossa vida, muitas vezes nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente e saber que Ele está no barco conosco. Saber que Ele está conduzindo a nossa vida. Saber que Ele está levando-nos a viver uma experiência ainda maior daquela que nós ainda esperamos. Ah, pastor, mas está difícil. Mas é difícil mesmo.
Jesus nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga para ele, tem bom ânimo. Diga para ele, Jesus está no barco. Diga para ele, você só apenas creia. Apenas creia. Fique de pé, por gentileza.